Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e Rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Onde Ele está no céu, está no mar, na extensão do infinito. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Deus é rei e se vestiu de majestade. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, a igreja pede que hoje nós celebremos a solenidade de Cristo Rei. Depois de uma caminhada no tempo comum, a igreja nos convida agora a olhar todo o ano que se passou, as propostas das leituras de todos os domingos, desde o primeiro domingo do tempo comum até o domingo de número 33, e estufar o nosso peito e dizer para o mundo inteiro que Cristo é Rei, que Cristo é Rei da minha casa, que Cristo é Rei da minha história, que Cristo é Rei dessa comunidade, que Cristo é Rei do universo. É o título do nosso jornalzinho que nós estamos seguindo a missa. Essa festa de Cristo Rei, ela foi criada em 1925. E aí nós podemos nos perguntar, será que a igreja demorou 20 séculos para descobrir que Cristo era Rei? Celebrar a Páscoa é uma forma de dizer também que Cristo é Rei, que Cristo venceu a morte. Mas aí o Papa Pio IX, ou melhor, Pio XI, em 1918, alguém lembra o que aconteceu em 1918? A Primeira Grande Guerra Mundial. Portanto, o mundo estava devastado de dor, de sofrimento. A guerra havia destruído famílias, destruído cidades, destruído o país inteiro. Então existia uma sensação de abandono.
E aí o Papa, com toda a sua sensibilidade, ele vem dizer: a paz precisa acontecer onde Cristo reina. Uma verdade absoluta, gente. Onde Cristo impera, onde Cristo reina, não tem lugar para outra coisa senão para a paz. Por isso ele decretou em 1925 que se celebrasse essa solenidade de Cristo Rei. No reinado de Cristo precisa acontecer a paz. Se Cristo é Rei do universo, então o mundo inteiro precisa caminhar nos caminhos da paz. Uma proposta bonita que muitas vezes não é levada adiante. E eu digo que muitas vezes não é levada adiante dentro das próprias comunidades, dentro das próprias igrejas, onde se vive em pé de guerra, onde se semeia ódio, onde se semeia divisão. Pessoas que têm um coração duro, e que um ano inteiro, escutando a palavra de Deus, não é capaz de amolecer um pouquinho do coração. Será que estão perdendo tempo em vir à igreja? A igreja precisa, e a palavra de Deus precisa mudar o meu coração. Um coração transformado é um coração que semeia a paz, é um coração que deixa cheiro do céu por onde ele passa. Por isso a palavra de Deus precisa despertar em nós o desejo de mudança. Eu preciso ser um construtor da paz, mas para que eu seja um construtor da paz, eu preciso ter a paz dentro de mim. Ninguém dá para o outro aquilo que não tem. Portanto, as leituras desse último domingo, nós somos convidados a tomar consciência da realeza de Jesus. Realeza essa que não se explica pela lógica humana. A lógica humana, ela é muito cruel. Ela me ensina a pagar o mal com o mal. Ela me ensina a pagar a violência com mais violência. A lógica de Deus não. A lógica de Deus me ensina a ser um construtor da paz. E isso já vinha sendo semeado por São Francisco há 800 anos atrás. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. São Francisco já pedia isso. E se passaram 800 anos e a paz ainda não aconteceu no mundo inteiro. E aí nós podemos nos perguntar: então será que Deus falhou? Por que é que não tem paz? Deus não falha nunca, meus irmãos. Nós falhamos. Muitas vezes o nosso coração foi povoado pelas coisas do mundo, e aí não tem como semear a paz, e aí não tem a prioridade do reino de Deus. Por isso existe tanto mal no mundo, por isso existe tanta violência no mundo, porque não foram capazes de mudar primeiro o coração. A primeira leitura que nós ouvimos, as profecias de Daniel, nós sabemos já, domingo passado nós líamos um trecho das profecias de Daniel. Nós já sabemos que Daniel escreveu 330 anos antes de Cristo, numa época em que quem governava o povo era um rei grego, que queria colocar a cultura grega no povo judeu à força. Queriam obrigar os judeus a abandonar a sua fé e abraçar a cultura grega. É aquele período da história que nós estudamos no colégio, que nós chamamos de iluminismo. Queriam a todo custo que o povo abandonasse tudo e abraçasse a cultura grega. E muitos aceitavam. Outros não gostaram muito e partiram para o confronto. E um terceiro grupo, que não gostava também, mas não quis a violência, resolveu escrever e divulgar esses escritos, que é o caso do livro de Daniel, que foi escrito exatamente nesse contexto. Que primeiro ele convida, domingo passado, convidava o povo a se manterem fiéis a Deus,
que a recompensa daqueles que se mantiverem fiéis a Deus é a vitória sobre o inimigo. Ou seja, a minha fidelidade a Deus vai resultar na vitória sobre o inimigo. E o capítulo 7, que é esse que nós estamos lendo agora, ele fala de uma visão com o aparecimento do Filho do Homem, que vem sobre as nuvens, versículo 13, portanto vem de Deus, pertence ao mundo de Deus. E esse Filho do Homem, diz o profeta Daniel, vai receber de Deus um reino, versículo 14, portanto um reino de caráter universal. Então, com essa primeira leitura, o profeta Daniel está querendo dizer que está para chegar um tempo em que Deus vai intervir no mundo. E vai intervir no mundo para quê? Para eliminar a maldade, para eliminar o egoísmo, para eliminar a violência, para que todos os homens possam viver em paz. Depois da segunda leitura, a carta, ou melhor, o livro do Apocalipse, o capítulo 1. A palavra Apocalipse significa a manifestação de algo que está oculto. Portanto, tem muitos irmãos evangélicos que chamam o livro do Apocalipse de livro da revelação, que é a mesma coisa, é a manifestação de algo que está escondido. E esse livro do Apocalipse, vale a pena a gente lembrar que foi escrito no ano 90 depois de Cristo. E foi escrito quando a igreja estava nascendo. E a igreja que estava nascendo, ela já nasce sendo perseguida, porque apresentavam uma nova forma de vida, diferente da religião que imperava na época de Jesus. A religião judaica, que apresentava um Deus como se Deus fosse um juiz, um Deus que estava sentado no seu trono, esperando a hora da nossa morte, para apontar o dedo na nossa cara e nos mandar para o inferno. Apresentava um Deus que era um contador, que ficava lá sentado, contando os nossos pecados, contando as nossas boas obras, para depois nos dar a recompensa. Apresentava um Deus que era um legislador, um Deus que só sabia fazer leis, isso não pode, isso não pode. E aí aparece Jesus apresentando um Deus totalmente diferente, um Deus que não nos olha de fora para dentro, um Deus que nos olha de dentro para fora, um Deus que olha para nós a partir da nossa sinceridade, a partir do nosso coração. Jesus vem apresentar um Deus que não olha os nossos pecados cometidos até ontem à noite. É um Deus que olha para a nossa vontade de ser melhor. É um Deus que olha para o nosso desejo de construir um mundo de paz. Por isso é um Deus que nos olha do coração para fora. E essa proposta de Jesus, ela acaba chocando-se com a proposta da religião judaica. Por isso tramam a morte de Jesus. Por isso perseguem a igreja de Cristo. E aqui no livro do Apocalipse, nós já estamos há 90 anos depois do evento paixão, morte e ressurreição de Jesus. Já havia passado 90 anos e aquela perseguição contra a igreja de Cristo se intensificava cada vez mais. E aqui no ano 90, o grande perseguidor da igreja se chamava Diocleciano. Então é mais do que natural que o autor do livro do Apocalipse, o evangelista São João, ele use de imagens, use de símbolos, porque ele não podia falar abertamente, a igreja estava sendo perseguida. E aí ele começa convidando a comunidade a aceitar Cristo como centro da nossa vida, a aceitar Cristo como a razão de ser da comunidade cristã. E aí ele dá 3 títulos para Jesus, está aí na segunda leitura. Primeiro, ele é o testemunho fiel, versículo 5, é testemunho fiel porque gastou a sua vida semeando amor.
Depois João vem dizer, ele foi o primeiro a ressuscitar, ou seja, foi o primeiro que venceu a morte, foi o primeiro que venceu o pecado, e com isso ele nos mostra que caminhar junto com Deus, caminhar nesse mundo sempre tendo Deus como meta, não é fracasso, mas é vitória. E depois ele termina dizendo que ele é o soberano dos reis da terra, o terceiro título que ele dá para Jesus, porque inaugurou uma nova forma de ser igreja, inaugurou um novo reino, onde todos são iguais, onde todos tenham vida em abundância. E aí ele termina a primeira leitura dizendo, ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Alfa, beta, delta, teta, hepta, capta, lambda, e assim vai até o ômega. Ele é o começo e o fim. E precisa ser isso na nossa comunidade. Ele precisa ser o começo da nossa experiência com Deus e o fim último da nossa experiência com Deus. E por fim, a gente olha o Evangelho de hoje, o capítulo 18 do Evangelho de São João, que nos mostra aquela cena que nós lemos sempre na sexta-feira da paixão, quando Jesus é levado diante de Pilatos, e Pilatos pergunta a Jesus se ele é rei. E aí Jesus vem dizer, eu sou rei, eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Só que o reinado de Jesus não é parecido com o reinado desse mundo. Os reis desse mundo têm as armas, os reis desse mundo têm os exércitos. O reinado de Jesus tem o amor. Quanto mais eu amo, mais eu participo desse reinado de Jesus. Até o próprio Jesus diz no Evangelho, se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas já estariam aqui para me defender. Mas o meu reino não é daqui. E esse reino precisa ser um reino construído em cima da verdade, para dizer que a mentira não deve fazer parte da nossa caminhada de seguidor de Jesus Cristo. Terminando o Evangelho diz, aqueles que são da verdade, escutam a voz de Deus. Meu irmão, minha irmã, vocês já escutaram a voz de Deus? Aqueles que são da verdade escutam a voz de Deus. A voz de Deus, muitas vezes, está naqueles irmãos que estão morando debaixo dos viadutos. A voz de Deus, muitas vezes, estão naqueles irmãos que estão abandonados nas casas de repouso. A voz de Deus, muitas vezes, está naqueles irmãos que mendigam pelas ruas da nossa cidade, atrás de um pedaço de pão. A voz de Deus pode estar lá nas filas dos hospitais, porque falta médico para atender a população, porque alguém pegou o dinheiro que era para ficar lá. A voz de Deus, ela se faz ouvida quando o nosso coração se curva à sensibilidade. Coração duro nunca vai ouvir a voz de Deus. Coração duro, muitas vezes, não vai ouvir Deus gritando dentro da sua própria casa, porque o coração está muito preocupado em fazer mal para os outros, em desejar o mal dos outros, em alimentar ódio dentro do coração. Então não vai ouvir a voz de Deus nunca. Então vamos pedir para Deus essa graça. Nós estamos, a partir da próxima semana, iniciando o tempo do advento, tempo de preparar o nosso coração para a chegada de Jesus, tempo de fazer o nosso coração se transformar numa manjedoura, onde naquela noite do Natal, Deus possa colocar Jesus ali dentro, e Jesus se sentir confortável. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde Ele está no céu.